Não, Livinha tá trabalhando. Livinha não pode, gente. Alguém precisa dar uma olhada nos comentários. Boa noite, boa noite. Será que já tem alguém aí? Hoje estamos com as devidas... com os devidos protocolos de segurança. Continuamos quarentenadas, mas só indo ao mercado. E hoje a gente decidiu trabalhar juntinhas para terminar a plataforma. Boa noite, Onara, Jéssica. Jéssica, a gente tava com saudade. A gente tava aqui meio álcool gel até na língua, né? House. Álcool gel até na bunda. Total. Muito bem, Dini, Mar. Gostosas. A gente tá até dividindo o mesmo puff. Muito amor. Bom, vamos começar, porque ninguém abriu live. Vamos começar, né? Porque ninguém abriu live também pra ver a gente se lambendo, né? Então, eu espero que não, pelo menos, né? Sábado à noite. Nossa, acho que os gatos entraram pelo outro lado aqui da... Tem gatos. Ele tá tentando. Tá tentando? Abre aí pra ele. Abre aí, quero. Ih, fechei, Marlene. Não consigo mais abrir. A gente trancou os gatos pro lado de fora, gente. Pera aí. Calma, deixa que eu abro aqui. Não dá pra chegar. Deixa que eu abro aqui. Vem, gatos. Pronto, gatos vão passar, gente. Venham, gatos. Deixa a natureza Agora eles não querem. livre. Deixa a natureza livre. Quando ela quiser ser livre. Aglomeração. O Mar falando aglomeração. Hoje rolou a gente parecia que passava na câmera da câmara de desinfecção de fábrica, sabe? E aí estamos aqui o dia inteiro trabalhando. Hoje a gente vai falar... Deixa os gatos passarem. Passa, gatos. Começaram a brigar aqui do lado. Delícia. Hoje a gente vai falar... no planejamento original, a gente colocou o título de... Por onde a gente começa a estudar essas questões de gênero, né? Enfim, tudo isso que a gente vem falando por aqui. E aí, para compor um pouco do que a gente vai trazer hoje... A gente ficou com muita vontade de trazer um pouco de autocuidado e por que isso é importante na hora que você decide começar a estudar alguma coisa. E uma coisa que na constelação a gente chama de ordens da ajuda, que daí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Daí, eu acho que pra começar, eu acho que vale a pena compartilhar como é que a gente começou, né, a estudar. Nossa. Você lembra? Faz tanto tempo. Vocês verem que a gente não combina mesmo, né? Então, você manda a pergunta assim, a pessoa nem esperava lá, ó. Não, você quer começar você, Marlene? Vai você primeiro. Não, eu até lembro, mais ou menos. Putz, que eu comecei a estudar mesmo, não faz muito tempo, pra ser honesto. Faz uns 4 anos, 3 anos. É bastante tempo? É bastante tempo, não, então tempo. Na intensidade que você estuda, é bastante tempo. É bastante tempo. Enfim, fala de você primeiro, que aí eu puxo, porque... Tá bom. Vai. Bom, pra quem não sabe, eu e a Jay, a gente também tá fazendo uma segunda graduação, agora, né, de licenciatura em Ciências Sociais, então nós estudamos juntos, faz um tempinho já, desde o começo do ano, e foi, enfim, até um pouco antes da gente decidir a feminologia. E eu comecei, eu tô com 38 anos, eu devia ter uns 23, 24, eu tinha chegado em São Paulo há pouco tempo, e eu comecei a trabalhar com comunicação interna numa empresa grande, que hoje é muito grande no Brasil. Naquela época já era grande, enfim, mas não tanto. E aí eu comecei a trabalhar com comunicação interna. E aí apareciam, e eu também respondia, a gente construiu um canal de ouvidoria e tudo mais. E chegavam muitas condições de relacionamento, no mínimo curiosas, né? Então eu fui entender um pouco por que aquelas relações aconteciam às vezes de um jeito não tão saudável, como é que a gente podia orientar essas relações de masculino, feminino, etc. E eu devia ter mais ou menos isso, 23 para 24, então a gente já tá falando aí de 14, 15 anos estudando. E eu comecei, acho que pelo que é mais comum, que é feminismo, né? Então, que é a palavra que a gente mais conhece, que é a abordagem que a gente mais conhece. E aí fui olhar um pouco. Eu sou meio... Tem uma série em inglês, uma série de livros em inglês, que chama For Dummies, né? Que no Brasil foi traduzida como Para Leigos. E aí eu gosto muito dessa série porque, no mínimo, dá um panorama de alguma coisa.
Então fala assim, então tá bom, astrologia para leigos, olha, astrologia, os nomes são esses, as casas são isso, tá. Você fala, então tá bom, pelo menos eu me situo e aí eu consigo ir procurar alguma coisa um pouco mais aprofundada. Então com o feminismo eu fiz meio um for dummies, tipo, por aí. Só um minutinho, pode ir lá, o que você quer? Eu quero saber se tem carregador. Carregador de iPhone? Não, de Samsung. De Samsung? Se for de Samsung 8 e 9, tem. É que eu tô vendo, a gente tá fazendo a live, a gente tá aqui trabalhando, e a Livinha tá parecendo gato ali atrás, procurando carregador, entendeu? E aí, eu tô dizendo pra ela que tem entrada USB nessa tomada aqui, meu amor, pode ir. Eu acho que as pessoas podiam te conhecer hoje, né, Livinha? Porque elas vão entrar na plataforma, elas vão comprar os cursos, elas vão fazer assinatura e elas vão conhecer quem fala com elas, né? Sim. Acho que depois você vem aqui, né? Aí pra tá bom. Põe a roupa, Livinha. Ela tá vermelha, roxa. Então eu comecei assim com o feminismo e fui meio fazendo for dummies do feminismo, o Globo Repórter do feminismo, assim, né? O que é, de onde vem, o que comem, enfim, tudo mais. Tá todo mundo aqui, aparece Lívia, vem Livinha, tá todo mundo, vem Livinha. Mostra o seu potencial. Daqui a pouco ela vem, que ela tá modelando plataforma, gente. E aí foi assim, muito voltada pra questão técnica, política, de literatura e tudo mais. E aí, por volta de 30 anos, aí eu comecei a ter contato com ferramentas terapêuticas de uma maneira geral e o caminho naturalmente me levou para feminino sagrado como uma escolha de profissão mesmo, assim, como uma escolha mais de vida, né? Mas é muito curioso porque o que faz toda a diferença para mim até hoje é o quanto, com as questões de gênero, eu gosto de juntar outras coisas. Então eu gosto de olhar pensamento religioso e como é que o pensamento religioso olha para as questões de gênero. Eu gosto de olhar para a questão política, não só política, mas assim, política, econômica, etc. E isso já é mais tradicional, né? Então a gente olha para as questões de gênero, mas assim, para as questões filosóficas, como é que a antroposofia olha, como é que a constelação olha, como é que outras vertentes e outros trilhos olham para o feminino, para o masculino, para essa relação e tudo mais. Então, principalmente também a coragem energética, entendendo como é que essas coisas se dão e se relacionam na natureza, no mundo, no universo, princípio físico e etc. Para a gente tirar um pouco desse lugar do homem e da mulher. Então, se a gente for olhar para o princípio, para como os princípios se combinam, isso para mim faz muito sentido, assim, e como a gente olha os atributos de uma maneira geral presentes em mulheres e homens. Então, eu tenho muitos atributos masculinos, né? De timing, de assertividade, de objetividade, enfim, às vezes ser um pouco mais tough, assim, mais pra fora e tal. E os atributos de feminino que pra mim me foram um pouco mais difíceis de administrar, né? Na verdade, acho que de desenvolver, ou de acessar, ou de botar pra fora, etc. São esses atributos um pouco mais do receber, do vazio, do gerar, esse espaço que a palavra passivo, ela é muito perigosa nesse contexto, porque pode significar um passivo submisso, né? Então precisa tomar cuidado com a palavra, mas esse lugar passivo de ser este lugar vazio, apto para receber algo e dar vida a algo, assim. Isso pra mim é algo que tá sempre em exercício, né? Tá sempre em... E foi assim, daí eu fui juntando outras linguagens, sabe? Eu gosto muito de estudar raiz psicossomática de doença, então olhando um pouco para essas doenças do sistema feminino, né, de energia vital feminina, quando a gente tem endometriose, ovário policístico, problemas com menstruação, etc. Quais são as possíveis causas emocionais para isso, né? Se a gente mexer nessas coisas emocionais, como é que a gente pode ter uma saúde física, enfim, melhor, etc. Um pouco de medicina germânica. Então, tentar compor um pouco esse mosaico e aí, quando necessário, aprofundar. Tanta coisa, né? É que eu sou 10 anos mais velha que você, né? A gente precisa lembrar disso, né? Eu tô aqui pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar?
Não, brincadeira. Tudo é válido, né? Tudo é válido e começar hoje também é válido. Exatamente. E se você pensar, se você falou 4 anos, 4, 5 anos, você começou ao mesmo tempo que eu. Né? Porque o Nazaré Tedesco tentando ver. Não, é verdade, é verdade. É que a gente se encontrou há pouco tempo e uniu os saberes, né? Mas isso vem de... É verdade. Obrigada, amiga, por me pôr no chão. Porque eu tava aqui ouvindo, né? Não, mas eu acho que assim... A Ana, eu sei que ela aprende de um jeito diferente do meu. Acho que a gente se conversa bastante no jeito que a gente aprende, mas é bem diferente, assim. Acho que a leitura pra ela flui mais do que flui pra mim. Mas também... ler pra mim também funciona super bem. E, pegar o marca-texto lá, né? As pessoas ficam loucas, né? E até o gato. Eu falei, é verdade, tá validando o que eu tô dizendo, gente. Esse gato também tem problema com leitura. Ele não lê tanto. Mas aí, eu comecei desde muito tempo, quando o YouTube foi lançado. Pode pegar ele no colo, gente. Pode pegar, que ele tá pedindo carinho. Ele tá carente. Entendeu? Pronto. Eu comecei vendo muitos vídeos lá, quando o YouTube... O YouTube tem, acho que, uns 15 anos, será? Por aí, né? Eu lembro de começar a me interessar nessa época, né? Só que ainda era muito escasso. E hoje, se você vê os vídeos do YouTube lá, do passado... né? Fala o meme aí. A gente desfalece e volta. E volta, porque tem coisa, né? Enfim. Mas lógico que essas pessoas que faziam vídeos nesse momento aí atrás também passaram por um processo de estudo também e as coisas mudaram bastante, né? Mas eu lembro que em 2016, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente de mim. Um diferente, não eu sozinha no mundo, mas diferente das pessoas que estavam ao meu redor. E aí o YouTube me ajudou muito com isso, porque foi ali que eu comecei a ver pessoas. No primeiro momento eu neguei e falei, não sou que nem essa gente. Né, gente? Cuspe na testa, número 72. Exatamente, né? Enfim, isso acontece bastante. E é bom, na verdade, que aconteça, porque a gente também entende como que os outros, as outras pessoas se comportam em relação ao autoconhecimento delas também, né? Mas aí eu lembro de... eu gosto muito de vídeo até hoje, é o que eu mais gosto de ver, né? Enfim, lógico, sempre com um olhar crítico sobre o que eu estou consumindo, mas vídeo. E aí comecei a perceber, não posso ficar só em vídeo. Da onde essas pessoas, né? Onde que as pessoas estão buscando essas coisas, né? E aí, em 2017, eu e a Livinha, a gente teve a oportunidade de ir pro congresso, e aí num congresso feminista, e aí você já vê todos os tipos de, enfim, como fala? De recursos, enfim, de linguagem, de tudo. E aí, em 2017, que eu fui convidada para falar sobre linguagem neutra no inglês, numa conferência. E aí, pra você falar numa conferência, né, pra eu falar nessa conferência, na verdade eu vou falar na primeira pessoa, eu percebi que eu precisava me informar muito mais, né, porque aí não é uma coisa só da sua vivência individual. É como as pessoas vivem com aquilo, né? Sim. Nos lugares. E aí, depois de 2017, aí que o bagulho ficou muito louco. E aí, essa semana eu tava pensando que como que eu me relaciono. Acaba que as pessoas ao meu redor, elas se relacionam com o estudo como eu me relaciono. Isso. Né? Podem ser assuntos diversos, né? Mas é sempre, cada hora parece uma coisa nova, gente. A gente montando essa escola, tenho que falar pra vocês que cada hora é uma coisa nova. Enfim, essa semana, nas lives, várias coisas apareceram que, enfim, isso é ótimo, na verdade, né? Sim. Aparece e a gente fala, nossa, vamos olhar pra isso, vamos olhar pra isso, vamos olhar pra isso, né? Acho que tem uma coisa do brasileiro, da relação do brasileiro com o estudo, né? Eu vou recortar o Brasil só pra gente ficar nesse lugar mais conhecido, né? Então a gente precisa pensar que no Brasil, em geral, a gente estuda para trabalhar. Então a gente faz o estudo obrigatório, então ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade que ficou muito popularizada nos últimos 10 anos, mas oficialmente a gente estuda para trabalhar no Brasil. E aí depois o MBA ou o idioma, ou aí outra pós-graduação, enfim, tudo relacionado especificamente
aos aprendizados técnicos do trabalho e alguns aprendizados comportamentais que podem ajudar no trabalho. E aí acontece uma coisa muito interessante, assim, porque o trabalho, você estuda muita coisa que funciona para ele, mas ele é um pedaço da nossa vida. E ele é um pedaço da nossa vida que a condição técnica ou a condição comportamental mais padronizada, né, de relacionamentos, etc., ela não dá conta da multiplicidade de coisas que acontecem num trabalho, por exemplo, nem da multiplicidade de coisas que acontecem numa vida social. Então, quando a gente fala que no Brasil essa cultura de estudar, ela não é muito enraizada, ela não é muito aprofundada, a gente está falando um pouco disso. O que é que a gente estuda se não for para trabalhar? O que é que a gente procura aprender se não for para trabalhar? E aí você fala assim, poxa, se não for para trabalhar, então vai cair no lugar do hobby. Porque daí são esses dois lugares, né? Então eu vou colocar, eu trabalho com administrativo financeiro numa empresa e eu gosto de bordar. Então eu vou estudar coisas para a minha carreira e eu vou estudar coisas para bordar. E aí você fala, tá, e aí? Por que mais você tem curiosidade? Por que outros assuntos você se interessa? Que aí já vou adiantar um pouco o final, né? Assim, que oficialmente tudo que você aprender e tudo que você estudar vai servir para tudo na sua vida, principalmente pro trabalho. E aí eu não tô falando só de estudar. Lembra que, acho que foi na terça ou na quarta-feira, a gente falou do lifelong learning, que é esse entendimento de que ao longo da vida inteira a gente aprende e a gente aprende com tudo. Então, vou dar alguns exemplos concretos, né? A minha primeira... Não foi a minha primeira viagem internacional, mas foi a primeira viagem internacional a lazer. Foi em 2007, na minha primeira lua de mel. Esse negócio de casar mais, assim, tem várias luas de mel, não é bom, né? De vez em quando, né? Essa coisa da lua de mel é ótimo, né? Separar não é bom não, mas a lua de mel é ótimo. Daí a minha primeira lua de mel... Pode rir. Pode rir. Minha primeira lua de mel foi em 2007, um mochilão na Europa. Então... Devo, né, confessar que na época, obviamente, quem tinha a maior parte do dinheiro era o meu marido, que era, enfim, 5 anos mais novo, mais velho, já tinha uma carreira, etc. Mas aí a gente meio que juntou um dinheiro e tal, vamos passar 30 dias na Europa, vamos, de chinelo. Essa viagem pra Europa, eu não fiquei em hotel 5 estrelas, não tive luxo, em Paris, é chiquérrimo, né, o que eu vou falar, mas assim, em Paris você come baguete sentada na praça, na frente do Louvre, etc. Essa viagem, até hoje, ela é repertório de conversa em círculo social e círculo de trabalho. Então, eu era piveta de cargo, tava numa roda que, sei lá, um gerente ou uma diretora falavam da Europa, os principais lugares eu conhecia, porque daí a gente entrou pela França e foi embora pela Itália, né? Então, daí a gente, enfim, Inglaterra, Áustria, etc, etc. Aquilo me dava tanto assunto, porque a minha maneira de vivenciar e de aprender, ela é tão baseada em curiosidade, que até hoje isso é repertório pra mim. Até hoje tem assunto. E depois disso, todas as outras viagens que eu fiz, enfim, no Brasil, fora dele, etc. Como tudo isso alimenta e faz os outros olharem pra você de um jeito diferente. Não só porque foi pra fora do Brasil, não é só esse lugar social, é esse lugar de caramba, olha quanta coisa essa pessoa já viu, olha quanta história tem de perrengue, né, de você pedir Coca-Cola na República Tcheca e o garçom de 2 metros te trazer Pepsi e você dizer, viu, mas eu pedi Coca-Cola, e ele botar o dedinho e falar, isso é Coca-Cola. Isso aí. É isso aí, vai tomar. Eu com 1,5 m faço o quê? Nada. Né? Eu só falo, é Coca-Cola mesmo, sempre achei. Exato. Sempre achei que era. Então, ter essas experiências relacionais também fala muito sobre aprendizado. Fora, enfim, os livros que se vê, o que se compra, os lugares, né, que você pega aquele guiazinho de ouvir, né, museu e tudo mais, e como isso tudo vai montando repertório, assim. Então, é entender e você se perguntar o que é que você para estudar e o que é que você para aprender, o que é que você para ler, o que é que você para procurar, que não tem a ver necessariamente com trabalho ou com algum hobby. E aí, então, a gente pode pensar, se a gente pudesse fazer uma trilha, né, de por onde começa e para onde vai. Então, comece encontrando um tema que você goste, acho que a princípio.
Depois você vai para um lugar de pesquisar o que na feminologia a gente está chamando de alfabeto de gênero. Então, quais são as partes que compõem esse universo? E aí, no exterior é mais comum ter essas séries introdutórias, mas no Brasil também já tem algum material e tudo mais. E aí você fala, puxa vida, dentro deste universo eu gosto disso. Dentro deste universo, eu gosto disso. É que nem quem gosta de música. Ah, então tá bom, eu vou aprender a tocar violão. Você começa, aprende ali uma notinha, outra notinha, outra notinha. E em algum momento aquilo ali vira alguma coisa, né? Uma melodia, Sim. nem que seja de 4 acordes, simplesinha. E aí dentro disso você vai falar, ah, eu gosto mais de tocar MPB. Ah, eu gosto mais de tocar forró. Eu gosto mais de tocar outra coisa. E aí você vai dentro do violão encontrando. Acho que é um pouco isso que a gente também tá fazendo, né? Quando a gente olha para as questões de gênero, orientação sexual e raça, que são as 3 transversais, né? Com as 3 lentes com as quais a gente olha os assuntos na feminologia e no IPFEM, a gente vai olhar para isso e vai dizer, bom, ok, quais são os recortes que eu vou fazendo dentro disso? Então, na própria plataforma que a gente estava montando hoje, né? Tem o lugar de contexto, que a gente vai falar de história, enfim, de contexto social, etc. Mas depois a gente tem as temáticas. Então, para falar de corpo, a gente tem que ter uma série de conhecimentos que são anteriores. Então, como é que a gente chega até aqui, nesse lugar da história, achando que bonito é o corpo branco, magro e alto? E que se interessa por corpos diferentes. Que é isso, né? A gente acabou de resumir, enfim, heteronormatividade e cisnormatividade, né? É isso. De um jeito meio... É isso. Porque é isso, então, como é que a gente veio parar aqui? Como é que essa coisa se deu? Então, tem um pouco dessas perguntas, né? A Ana tá dizendo, pelo senso comum nós somos aquilo que fazemos, por isso o estudo é direcionado para o trabalho, mas a vivência gera um aprendizado muito mais impactante. É isso aí, exatamente. E aí, essa coisa de somos o que fazemos, né? Quando você começa, mesmo que de curiosidade, assim, a conhecer outras coisas, outros assuntos, é muito interessante quando você começa a conversar com pessoas que só estudam ou pro trabalho ou para um hobby, quando muito. Aí você começa a juntar umas coisas diferentes, assim, você fala, não, mas aí no judaísmo não sei o que, tal, mas aí... Aí a pessoa olha pra você e fala assim, meu, como é que você sabe tanta coisa? E aí, tem gente que acha que, tipo, você dá tiro pra todo lado e não estuda nada. Você fala, não, calma. Eu ia falar isso porque eu fiz curso de comissária em 2014. Você sabia disso? Não? Zala, Você sabe por que eu não fiz curso de comissária? Porque eu não passei na altura, Marlene. Marlene. Não, mas tem isso ainda? Tem. Tinha, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás. Bom, né? Nossa, enfim. Um dos motivos de eu ter saído é porque falaram tanto que eu ia ter que emagrecer e entrar no padrão que... Enfim, outras coisas também, mas isso devo dizer que desmotivou. Aí fiz curso agora... faço bordado, daí estudo Libras, daí estudo francês, estudei, né, por muito tempo. E aí, esses dias eu fui contar pra uma amiga que eu tava estudando Libras, eu acho. Não, que a gente começou a faculdade, né, de ciências sociais. Ela falou, nossa, mas gosta de estudar, né? E eu falei, gosto, porque quando eu vejo que o curso tá acabando, me dá um negócio que eu falo, não tem fim. Tem total. que seguir. E aí... Foi muito, eu tenho que dividir, que foi muito prazeroso esse ano quando eu fui, eu já tinha começado a alimentar essa ideia de estudar ciências sociais faz um tempo, mas esse ano quando eu falei eu vou, né, foi muito prazeroso poder escolher porque eu queria, não porque aquilo tinha que dar em algum lugar, porque é muita pressão quando tem que dar em algum lugar, e eu sei que isso é um lugar muito privilegiado meu, assim, né, nosso, enfim, mas quando eu falei vou estudar, quero estudar isso... Nossa, foi uma sensação muito boa, assim, de tipo, eu escolhi dessa vez porque eu vi lá a grade, né, e falei, nossa, eu gosto de praticamente tudo desse curso, eu quero fazer, assim, né. E lógico, aí a gente já mencionou isso aqui, tem olhar crítico, lógico que tem coisa que a gente vê lá que a gente não gosta, sim, que a gente faria diferente, mas aí é por isso que a gente montou uma escola. E aí a gente faz diferente aqui. Basicamente é isso, se a gente quer mudar o que os outros estão fazendo, vamos fazer o nosso, né, que nem minha mãe com faxineira, né? Reclama que não faxina bem. Você fala, então pega pra fazer, né? Então, exatamente. Ninguém precisa fazer igual a gente. Acho que tem isso também, né? Nesse lugar, assim. E essa coisa de parecer que tá dando tiro pra todo lado, tem uma coisa também que eu gosto de dizer, que é... Bom, eu comecei minha carreira, entre aspas, né? Tipo,
embalando ovo, vendendo Yakult de porta em porta e tal. Trabalhei com design, aprendi a diagramar, aprendi a fazer site na época do código, porque long time ago, né? Vamos lembrar que quase 40, a gente tá falando de um tempinho bem lá atrás, assim. E é impressionante. Daí eu fui designer, trabalhei no Jornal Lance, depois fiz a faculdade de jornalismo, né? Fiz um ano de desenho industrial. Acho que eu nunca te contei isso também. Não. Fiz um ano de desenho Várias industrial. descobertas aqui nessa amizade, gente. 4 anos de amizade, descobertas todos os dias. Isso é que dá até assunto, né? Então, eu fiz um ano de desenho industrial e é muito interessante, assim, porque a minha carreira e a minha vida inteiras, elas foram sendo... elas foram aproveitando tudo que eu estudei. Então, tudo. Eu não joguei nada fora. Noção estética, noção de ferramenta, noção de, o que põe aonde pra organizar essa informação pra entregar pra alguém. Então, acho que a gente queria começar dividindo essa experiência. Quero fazer uma colocação que eu não gostava de estudar na escola. Hoje eu entendo muito bem porque eu não gostava de estudar na escola, na verdade. Mas eu lembro que a Dé, que é minha amiga, e ela não tá online porque ela mora na Suíça, mas um dia ela vai assistir essa live. Eu lembro que ela falou uma vez, conheço ela há muito tempo, e eu tava tendo dificuldade de estudar. E eu não achava nada que eu gostava na escola. Porque mesmo as pessoas que iam mal, né, no geral, elas tinham algo que elas gostavam um pouco mais. Eu não era essa pessoa. Depois eu fui gostar de inglês lá na frente, enfim, sou professora hoje, mas eu lembro que eu lá naquele esforço, assim, eu chorava, porque eu sabia que eu tinha que me esforçar um pouco mais, porque, sei lá, minha mãe falou, nesse momento era porque minha mãe falou e eu não queria decepcionar minha mãe, e ela falava assim, você vai gostar de estudar um dia, porque o conhecimento ninguém tira, e é mó clichê, mas lembra que o clichê, ele acontece porque é verdade pra muita gente? Chegamos no clichê de tudo se tira, menos o conhecimento. Menos o conhecimento, e aí, na verdade, hoje que eu gosto muito de estudar, porque na verdade o problema da escola é que, e hoje como professora dentro de uma escola, eu consigo ver o que me incomoda também como pessoa que está lecionando lá dentro, eu sei nomear muito bem e eu tento, de alguma forma, mudar o quanto eu consigo, porque dentro de uma empresa a gente sabe que tem as nossas limitações, né? Mas eu sou muito grata dela ter falado isso pra mim, na verdade, porque naquele momento não fez sentido nenhum. Eu fiquei muito brava dentro de mim, nossa, aí tá vendo? Não vai tirar, mas que conhecimento? Isso nem conhecimento eu tô recebendo, que eu não quero receber conhecimento, né? Exatamente. Mas muito interessante, porque eu já gosto, por exemplo, eu já gostava de história lá, mas hoje eu entendo que eu não gostava da história como ela era contada lá. E hoje, estudando ciências sociais, eu sei exatamente por que eu não gosto da história que é contada lá, exatamente, né? Enfim, tudo isso pra dizer que as peças vão se encaixando ao longo da vida, assim, né? E você falou uma coisa que a gente fala muito, né, também na feminologia, que é como é que a gente aprende. Aí ela falou assim, a Ana funciona mais com a leitura e eu mais com vídeo e tudo mais. Isso também faz uma super diferença, assim, você saber de que jeito você aprende melhor e mais rápido. Porque tem gente que super funciona com leitura, tem gente que vai funcionar mais ouvindo alguma coisa, muito embora a leitura também faça um pouco essas vezes de você ler e parecer que você tá se ouvindo e tudo mais. Outras pessoas vão precisar de um pouco mais de organização visual para compreender algum determinado conteúdo. Tem gente que vai precisar ir um pouco mais devagar, tem gente que já gosta um pouco mais da coisa, né, correndinho e tal. Então, será que você também sabe como você aprende? Será que você entende e já tá muito bem apropriada ou apropriado, né, de que canais são importantes para você? Canais no sentido de visão, audição, se você é uma pessoa sinestésica que precisa experimentar, tocar, né, sentir um pouco, já pegar um produto e já sair usando sem ler manual. Você é a pessoa que lê manual? Ou será que você está copiando quem está perto de você? Porque isso você tá copiando? Essa é a frustração, né? Porque a Dé, por exemplo, sempre muito, sei lá, era a palavra aqui, CDF, né? Que falava na gente, era que vintage. Lá. E ela, nossa, ela dava até aula de, enfim, aula, falava reforço, né? Nem sei, mas, enfim, de todas as matérias das pessoas. Enfim, e minha mãe, que o discurso da minha mãe era sempre assim. Quando eu era criança, eu já fazia lição de casa logo que eu chegava em casa pra tirar da minha frente. Eu também. Olha esse negócio de fazer a minha lição mãe aqui. Esse negócio... Dona Deise. Dona Deise, a senhora tá aí dentro? Esse negócio de fazer lição de casa no domingo não existe, não. Isso é sexta quando isso chega. É muito... Que isso? É muito louco. Nossa, ficando deprimido aqui, gente, com licença. Mas é isso, então... E não tem problema ser assim, né? Essa é a coisa, é assim... acho que quando você é criança, você procura um modelo, né?
Sim. pra onde você vai, mas Sim. porque você, né, sei lá, é o HD vazio que você Sim. tem que, né, Sim. ir preenchendo. Mas depois, hoje, como pessoa adulta, eu consigo ver que eu posso mesclar. Eu não Sim. sabia que eu podia mesclar. Sim. Nunca me falaram, olha, Sim. você pode mesclar. E às vezes é o que... Por isso que é o tipo de conversa que eu gosto de ter com as minhas crianças lá, os meus alunos Sim, e tal. De sem falar, dúvida. você não consegue, porque tem criança, teacher, eu odeio pintar. Não seja por isso. Achemos uma outra forma, porque tá outro tudo jeito. bem não gostar de pintar Exatamente. também, né? Não esqueço do Rafael. O Rafael tinha uns 9, 10 anos. Por que eu preciso saber quem é Matisse? Inconformado, que ele precisava pintar uns negócios do Matisse, assim. Olha lá. E aí fazendo caber um pouco o que é obrigatório, o que é, enfim, de cada pessoa, né? E daí eu acho que vale a pena a gente falar sobre gênero dentro do aprendizado. Então, quando a gente olha pro feminino, especificamente, dentro do aprendizado mais formal, seja ele o aprendizado infantil ou o aprendizado de trabalho, o que é que a gente aprende, né? O que é que vem não só nesse pacote, mas vem no pacote comportamental em volta. Então, acho que eu falei isso no dia da live do trabalho, não lembro, mas eu tomei contato com alguns programas de mentoria para mulheres, para líderes. Então, queremos aumentar o número de líderes mulheres na empresa. Jóia. Vamos fazer um programa de mentoria para essas mulheres? Vamos, né? Sim! Vamos, sim! Ótimo! Aí você pega um time de homens para mentorar as mulheres. Aí você fala, bom, até aí, ok, porque todos temos coisas para trocar, né? Mas quando você questiona por que um homem para mentorar uma mulher, a resposta que vem é, não, para que as mulheres saibam se posicionar melhor. Tá, mas se posicionar melhor é se posicionar melhor como um homem? Então, qual é essa diferença de se posicionar, né, assim, por que se posicionar como masculino é se posicionar melhor? Então, é entender um pouco desses diálogos, porque quando a gente está falando, por exemplo, de mercado de trabalho, é muito interessante quando um gestor, uma gestora vem pedir uma vaga, querendo uma pessoa colaborativa, uma pessoa o quê? Harmônica, compartilhadora, né? Aí você contrata uma pessoa com esses atributos que são mais femininos, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Você contrata uma pessoa dessa, põe na linha de frente e aí começa, prazo, meta, e você tem que fazer, e essa é a sua parte, e essa é a parte do outro. E você fala, gente, mas onde é que co-cria, onde é que coexiste, onde é que co-contribui o atributo feminino que você me pediu nessa vaga lá de trás? Então, é entender um pouco o que é que se espera também de performance do ponto de vista de feminino e masculino. E o que as meninas aprendem, né, na escola e o que elas ouvem e tudo mais. E aí ontem a gente falou um pouquinho do relacionamento, dessa coisa de fulaninho brigou com você porque gosta de você. Tudo isso é aprendizagem. Quando a gente de fato para olhar, tudo isso é aprendizagem. Então, é entender um pouco esse contexto, assim. Certo? Vou passar para autocuidado, certo. então. Muito bem. Nós. E a gente falou, bom, então, pra gente aprender, né, qualquer coisa, pode ser algo formal, obrigatório ou não, por que autocuidado é importante, principalmente quando a gente fala sobre feminino? A gente tá falando que autocuidado é importante porque se você não tiver clareza mental, se você não tiver força física, quer dizer, se não existir um lugar apto para o aprendizado, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer de um jeito, enfim, muito precário, né, no fim das contas. Então, quando a gente fala sobre cansaço, alimentação, quando a gente fala sobre capacidade de concentração, tudo isso é super importante e é meio como se a gente ficasse meio deixando pra trás, né? Isso um pouco, assim, porque daí não dá tempo, daí eu vou aprender ali quando sobrar um tempo de qualquer jeito, um videozinho super rápido, essas coisas que essa realidade mais virtualizada fica trazendo a coisa da instantaneidade. E aí, acho que é muito bacana trazer... Boa noite, Nilce, tudo bem? Bonitinha. E aí eu acho que tem uma coisa que é importante trazer, que é o seguinte: qual foi a última vez que você parou pra falar sobre um tema sem pressa com alguém? Qualquer tema. Mas de brisar, assim.
falar, jogar a conversa fora e trazer coisa técnica. Porque a Lívia que traz umas brisas pra mim. Miga, eu tava aqui pensando num negócio. E de brisar nesse sentido de, puta, isso. daí tem esse material, tem isso, tem aquilo, quem é que fala sobre isso, vamos procurar, tal. Qual foi a última vez que você fez isso? Se é que você já fez isso alguma vez. E por que essa reflexão pra mim veio super importante? Porque acho que mais ou menos no meio da quarentena, meio no início da quarentena, eu e o Marcelo, do Zéfiros Tarô, enfim, que é meu professor de tarô e tudo mais, a gente já tinha um projeto de gravar alguma coisa juntos e tal. E aí veio a quarentena, ele acabou não vindo pra São Paulo, eu acabei não indo pro Rio. E falou, vamos ligar um Zoom aí, vamos conversar sobre alguma coisa e trazer um pouco desses ensinamentos mais oraculares, né? Muito bem. Começamos a fazer e a gente abre a câmera e vai. E conversa. Marcelo fala pra caramba, é o carioca que fala pra caramba. Eu falo pra caramba e a gente começa a encadear. Chegamos no final, né, da primeira conversa. A conversa ficou, a primeira parte com 1h30 e a segunda parte, que geralmente tem um jogo para aquele assunto, ficou com 1 hora. A gente não tava fazendo aquilo com finalidade comercial, tipo X. Vamos subir, beleza. A gente começou a receber um nível de feedback do tipo, obrigado por abrir espaço para pensar. Obrigado por não trazer fórmula pronta. Obrigada por falar, nossa, isso junta com isso, que junta com isso, que junta com isso, que junta com isso, que junta com isso. Falar, gente, será que isso pode ter a ver? E aí as pessoas começaram a mandar mensagem do tipo, tô maratonando você, que a gente já tem 7, né? E se a gente for pensar que a média entre 2h30 e 3, a gente já tem 21 horas de... Vai estar na plataforma. A Lívia falando que vai estar na plataforma. A gente não sabe vender, Lívia, é foda, né? Não vai rolar. A Lívia tava lá, vai estar na plataforma. Então, é entender um pouco que sim, algumas coisas precisam ter uma borda. Desculpa, eu vou ler um Você comentário vai ler aqui. Mas que nem sempre isso precisa tolir, né? Isso precisa impedir esse lugar da reflexão. Então, essa coisa do temperanças me deu um estalo, assim. E quando a gente começou a montar a feminologia, a gente também ficou muito nesse lugar de vamos ficar fazendo vídeos rápidos de 10 minutos para explicar os conceitos, ou a gente vai, de fato, ser quem a gente é e sentar e olhar para um assunto a partir do que a gente sente no corpo e juntar as coisas que a gente sabe, estudou e trazendo esse conteúdo nesse lugar do sentir também, né? Acho que é importante. Você quer ler o comentário e ver se você... Eu quero. Porque acho que você pode... Mas não é todo pessoal que tem condições de ter um aprendizado concreto, a não ser trabalhar para matar sua fome. Várias pessoas que não têm privilégio de ter um estudo concreto. Davidson Anto, é isso? Davidson, achei seu comentário super bom, assim, eu não sei se você chegou agora, se você estava com a gente desde o comecinho, ou se você está com a gente desde segunda, a gente fala muito sobre a condição de privilégio. Então, todas as nossas falas, elas têm recorte, tá? E aí, o que é importante? A gente abraça muitas outras causas também, inclusive, né? Não só de contribuição concreta, do tipo doar mesmo dinheiro, coisa, etc, né? Enfim, programas que a gente confia e tudo mais, que a gente conhece as pessoas que fazem, mas não é porque tem gente que não consegue fazer, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, não é porque tem gente que não consegue nesse momento que a gente vai parar de falar de todas as outras realidades, quer dizer, hoje, e aí, não sei se você sabe, Davidson, mas nós duas somos professoras também, tá? De muitas outras coisas, e aí nos juntamos para criar a feminologia dentro do IPFEM. Então, quando a gente olha para os estudos de gênero, principalmente gênero, orientação sexual e raça, o nosso entendimento é de que mesmo que você precise só trabalhar para matar a sua fome, você provavelmente tem um telefone com acesso ao Facebook ou ao YouTube, você provavelmente tem acesso a uma rádio, você provavelmente tem acesso a uma biblioteca pública em algum momento da sua vida, nem que seja uma vez por ano. Então, é entender ou criar esses espaços de alguma maneira, e não sei se você tá com a gente há mais dias, mas a gente também não fala de extremos, porque não dá pra você falar uma coisa que vai dar conta de todo mundo, né? Então, achei o seu comentário super importante, porque, de fato, tem gente que nesse momento da vida, e em muitos momentos da vida, não tem condições de
abraçar o estudo concreto, por exemplo, mas a gente tem que fazer algumas reflexões. Acho que antes da gente chegar nessa conclusão. E se eu não estou falando de extremos, e tem o recorte do privilégio, sim, a gente pode fazer essa puxada de, puxa vida, o que é que a gente tá... Por exemplo, eu te perguntaria, você usa o seu tempo para quê? Para trabalhar, provavelmente, para estudar alguma coisa, você usa o seu tempo para lazer, para descansar, para se relacionar, para namorar. Quer dizer, quais são as decisões que você toma sobre o seu tempo? E nessa live de hoje, o que a gente está questionando é sobre isso, né? A gente toma as decisões sobre o nosso tempo e será que essas decisões incluem estudar alguma coisa que não servem só para trabalhar ou para um hobby? Será que a gente está escolhendo estudar alguma coisa que leva a gente para um lugar de consciência diferente? Ou a gente está consumindo fofoca de celebridade na internet? Que ok também, entendeu? Eu super consumo. E ontem eu até falei, né? A gente falou do Glamurama, do garoto do blog, do Google Gloss e tal. Eu super consumo, tá tudo bem, né? Ah lá, ele falou, entendi. Ah, legal, muito bom. Então, a gente sempre vai olhar para esses recortes, tá bom? Davidson, super obrigada pelo seu comentário. A Ionara falando, gostaria muito de ouvir vocês. De ouvir a gente? Ai, de quê? Ionara, me conta. Não entendi. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Aí não sei se ela deu uma risada depois. Gostaria muito de ouvir vocês falando sobre o feminismo em relação a mulheres trans e sobre privilégios cis no campo de estudo e trabalho. Pois é, Ionara. É nessa hora, Livinha, que a gente fala, vem pra feminologia. A gente tá montando aulas justamente sobre isso, Ionara. Eu também, não sei desde que dia você tá com a gente, né? Se você, enfim, já conhece um pouquinho a gente. Mas eu trabalhei com RH por 20 anos, eu era diretora de RH de América do Sul, de Brasil e etc. E essas questões, elas são muito transpassadas, né, no mercado de trabalho, assim. Então, a gente olha muito para isso, né, nesse lugar, porque o trabalho é um lugar onde a gente passa muito tempo e é um lugar que tem muito código pré-estabelecido. Então, quando a gente fala sobre aprendizado, a gente vai precisar passar pelo trabalho. De alguma maneira, porque tudo que a gente aprende, mas principalmente tudo que a gente não aprende, ou tudo que a gente deixa de saber, vai se refletir no trabalho de alguma maneira, né? Então, às vezes, uma dificuldade que você tem de relacionamento, de resolver um problema, de influenciar, de pedir ajuda, de fazer os seus pedidos e tudo mais, isso vem de um lugar de não entendimento. E os julgamentos, as brigas, a agenda oculta, etc, etc, etc. Anitta, tô com inveja, quero ficar assim grudadinha em vocês. Vamos passar álcool gel na língua, Anitta. E a gente vai ver você, meu amor. Eu queria falar uma coisa que tá relacionada com a pergunta dele ali, né? E agora a Ionara apareceu pra falar. E aí eu acho que tem essa coisa do privilégio. Eu acho que a gente, tudo bem, vamos considerar que talvez a gente atinja, nós como pessoas privilegiadas, se a gente for atingir pessoas também mais privilegiadas. Isso também é muito importante, porque aí a gente abre caminho, se a gente conta para pessoas que são privilegiadas como a gente, digamos assim, né? Enfim, que existem outras pessoas, né? Outras existências que não são privilegiadas, porque é o que ela fala bastante também, mas vou falar por mim aqui, né? Dentro da feminologia, por exemplo, né? E nas nossas lives, enfim, falar sobre pessoas não tão privilegiadas, a gente abre caminho para essas pessoas que talvez estejam neste momento, né? Em uma situação mais marginalizada, não sei, ou também trabalhando, sim, né? Enfim, essas pessoas que estão... Bom, eu como pessoa privilegiada, eu tenho tempo de escolher, eu tenho tempo e, enfim, dinheiro mais, sim, de escolher, enquanto essas pessoas, sim, por uma questão de cor de pele ou uma questão de gênero, uma questão de sexualidade, social, uma questão social, diversas questões, elas não têm essa oportunidade. Eu também estou trabalhando para abrir o caminho para essas pessoas, né? Então... E eu fiquei pensando, né, com que o Davidson e a Ionara falaram, eu também fiquei pensando no seguinte... quem é que a gente ouve hoje, assim, pessoas brancas que não estão em situação de vulnerabilidade social e que são heterossexuais? Quem é que essas pessoas ouvem? Elas não vão procurar um comentarista negro, gay, sabe, com deficiência física, sei lá. Não é um negócio que você vai falar assim, e bater o olho e confiar naquela pessoa.
é muito mais natural confiar no igual. E aí a gente vai entrar pro viés inconsciente, etc, etc. Então, e é um pouco disso, assim, tem gente do nosso lugar de privilégio que, muita gente, inclusive, que se surpreende com o que a gente traz. Sim, com certeza. E aí o que a gente ouve, eu comentei isso acho que na segunda-feira, que eu tenho uma amiga muito, muito, muito evangélica e eu sou muito, muito, muito umbandista, assim, muito, muito, muito macumbeira, né? E a gente se conheceu em contexto de trabalho, antes dela saber minha religião, e ela não é mesmo preconceituosa, mas quando ela soube que eu era umbandista, enfim, e feminista e etc., e ela disse pra mim, ela disse, você é tão diferente do que eu tô acostumada a amar, que eu vou precisar rever os meus parâmetros pro amor. Então essa é uma frase da Ana Paola que me toca muito, assim, porque é isso. Quando eu ouço que você é muito inteligente para ser um bandista, eu tenho capacidade e argumento suficiente para fazer perguntas para que aquela pessoa entenda, sem eu precisar ser agressiva, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Axé nisso, exatamente. Então, para quem tá com a gente desde o começo sabe que sempre que possível, a gente vai evitar a violência, que a gente olha para o lugar da reconciliação, porque o nosso lugar de privilégio também nos permite isso. A gente não tá tendo pé de policial no nosso pescoço na rua. Então, mas se precisar brigar, a gente vai brigar também, que acontece bastante, de ir pra rua, etc, etc, em contextos específicos. Agora, uma coisa que é super importante sobre aprendizado é não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, eu conheço gente que vai lá em protetor de animal pra falar, ai, tanta gente passando fome. A pessoa mesmo faz nada. Nem pra bicho, nem pra gente, nem pra puff, nem pra nada, né? Mas tá lá furunfando quem tá ajudando o bicho de rua, por exemplo. Então, ai, mas aí tá falando com mulheres. Não vai falar com homens, você fala, Senhor amado, vamos em algum momento, estamos no caminho, mas o nosso diálogo inicialmente é com o feminino, porque é um feminino que precisa aprender a se reorganizar, aprender a parar de competir, aprender a se amar, quer dizer, olhar uma pra outra e falar, puta, se eu vou, você vai comigo também, né, nesse lugar, assim. Não, então... e lembrar que tem dois rostos aqui falando, né, mas por trás desses dois lindos rostos aqui, em dois celulares, tem histórias que a gente ouve todos os dias porque a gente vai buscar entender. Para que todas essas histórias elas possam ser contempladas e nos momentos específicos elas apareçam, né? Porque nós montamos a escola, né? Mas tem todas as histórias que a gente vai retratar e, enfim, e tudo que a gente vai aprendendo. Durante essa semana, várias coisas foram brotando aqui nos comentários e, Livinha, Dini, tudo anotando, a gente vai precisar falar disso, a gente vai precisar falar disso, né? Então, a Ionara falou lá, né, até... Essa semana apareceu o cis-sexismo pra gente falar. Sim. E a gente vai falar nas nossas aulas também, né? Que é o conceito de que as pessoas cis, elas são mais importantes do que as pessoas trans, né? E a gente vai falar disso nas nossas aulas também. Sim. Enfim, e se precisar trazer quem pode falar melhor sobre esse assunto, né? Enfim. Sim, sem dúvida. É isso. Abracemos tudo. Não abracemos tudo de uma vez. Vamos abraçando as coisas e entendendo que muitos assuntos são importantes, mas acho que também tem esse cuidado de, assim, a gente aceita a crítica, mas essa crítica que ela acabou de trazer, essa coisa assim, nossa, você tá fazendo coisa pra bicho, né? E as pessoas que morrem, né? Nossa, mas calma, vamos... Lembra do que eu falo sempre, que se organizar direitinho, todo mundo transa, expande consciência e ajuda quem precisa. Eu vou botar mais essa, viu, Livinha? Se organizar direitinho, todo mundo transa, expande consciência e ajuda quem precisa. Hoje então, eu vi montando a plataforma do possível. É exatamente assim. Então, Juliana, que bom que você gostou. Lu, obrigada, gente, obrigada. Então, autocuidado também é sobre isso, é saber o que cabe no seu forninho também. Hoje a gente passou o dia inteiro aqui, terminando de modelar a plataforma, entendendo didaticamente o que é melhor e aonde, o que a gente já tem gravado, o que precisa gravar e tal. Chegou uma hora depois do almoço que a EJ olhou pra mim e falou assim, vou dar uma deitadinha no sofá, tá? E eu tenho fotos dela dormindo com os meus gatos em cima dela, assim. Fiquei cansada. Aí voltou. Mas assim, sem cerimônia nenhuma, quer dizer, eu cuido de mim, eu preciso estar bem. Então, se eu preciso agora, nesse momento, sair 15 minutos e deitar e dormir,
eu preciso sair 15 minutos e deitar e dormir. Tenho provas, inclusive. Muito bem. Então eu vou só passar pro último tema, porque já são 8h49, tá, desculpa. Marlene. Gratidão pra você também. Ionara, eu vi que você tá me seguindo. Um grande beijo. É isso. Ionara, queremos falar com você. Manda DM, Mied. Beijo. E aí, 8h49, Marlene, você falou hoje. Vamos, Marlene. Ó, e daí eu queria só trazer uma coisa que eu acho que é importante também nessa coisa do aprendizado, porque quando a gente fala de aprendizado, eu gosto sempre de falar sobre tudo, principalmente sobre o que afeta muito a gente e que não necessariamente, se eu não tiver com esse autocuidado muito consciente, às vezes pega um pouco. Em consultório terapêutico com mulheres, em grupos de mulheres, em aulas com mulheres, eu vejo muita mulher muito esgotada, porque ajuda todo mundo. Eu vejo gente em transição de carreira dizendo, mas é que eu quero ajudar as pessoas. Você fala, Senhor, vamos falar um pouco sobre ordens da ajuda. Então, hoje eu não vou falar muito, mas eu quero trazer uma coisa principal. Na constelação, na teoria, né, na metodologia, o Hellinger tem esse livro aqui, ó, Ordens da Ajuda. E ele fala sobre 5 ordens da ajuda, basicamente transitando um pouco sobre essa ajuda mais atrapalha ou mais ajuda mesmo, assim, mais fortalece ou mais enfraquece quem você tá ajudando. Então, nossa, pago tudo pro meu irmão, tudo. E esse menino não vai pra frente? Talvez não vá pra frente, porque tem você ali provendo tudo, né? E essa mulher que cuida de pais idosos, aí cuida do marido, aí cuida do filho, aí tem funcionário, e assim a coisa vai. E aí, a gente tem uma aula sobre, enfim, especificamente as ordens da ajuda, mas eu queria trazer a 5ª ordem da ajuda, porque o Hellinger, ele fala assim, as constelações familiares unem o que antes estava separado. Neste sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e os maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência e sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Ou seja, fulano é bom, fulano é mal, por isso, tá? A 5ª ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema da outra pessoa. A desordem da ajuda aqui seria o julgamento sobre os outros, que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Não julga nesse lugar, daí eu acho que é importante de dizer, tudo que você julgar, Juliane, a gente agora está falando da 5ª ordem da ajuda dentro de um conceito de aprendizado e autocuidado, tá bom? Depois você pode assistir para pegar o contexto, que eu acho que vai ser bem bacana, bem-vinda. Juliane, eu falei Juliana, desculpa. Sorteio o livro. Esse Davidson tá aberto, né? Já ficou brother já, gente. A pessoa já ficou o que é amiga, né? Achei sensacional. Tem uma coisa também que juntando com isso aqui, que eu quero só amarrar pra gente começar a terminar, que é o seguinte. Observa se as pessoas que você julga ou as pessoas que você tem pelas quais você tem alguma repulsa dentro de você, ninguém precisa saber, tá? Tenta observar tenta fazer o seguinte exercício, se o que essa pessoa acontecesse comigo, eu admito ou eu não admito? O quanto eu tenho medo de ser que nem essa pessoa, o quanto eu tenho nojo de ser que nem essa pessoa, o quanto eu tenho raiva de ser que nem essa pessoa, o quanto, enfim, eu tenho o quanto isso que essa pessoa é um absurdo de acontecer comigo. Esse é o lugar do julgamento. A hora que eu começo a fazer o exercício de o que essa pessoa poderia acontecer comigo. E ok, só seria mais uma existência, só seria mais um jeito de existir. É nessa hora que você sabe que você tá esvaziando o preconceito. Isso mudou minha vida. Bonito, isso, né? do absurdo. Bonito, né? É verdade. Achei Tem bonito. algumas coisas Teve que um mudam a momento vida. aqui agora. A gente se olhou. A gente se olhou meio... Amiga, tá na live. Né? Foi. É meio Nossa, isso. muito Essa coisa de sombra e tal, exatamente.
Muito bem. Vamos começar a terminar? Pra Vamos. falar de amanhã e pra falar de feminologia? Grande dia, gente, amanhã. Grande dia amanhã. Então é o seguinte, pra quem tá chegando agora, vale a pena, eu acho que ver um pouco do que a gente gravou aí ao longo da semana, trabalho, relacionamento, dinheiro e tudo mais. A gente montou uma escola dentro do IPFEM. O IPFEM é uma ONG de pesquisa, educação e terapia. E o pilar de educação se chama Feminologia. E a gente tá aí há 3 semanas conversando, dividindo conteúdo, fazendo aulas, alimentando gatos. Estamos aí vivendo este lugar. A gente já tem um grupo de WhatsApp que estava fechado a meu pedido, porque eu não dou conta de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não gosto de grupo de WhatsApp, você sabe disso, né? Enfim, só faço grupo pra trabalhar e tal, não sou dessas. Mas a Dini me convidou pra gente interagir, então provavelmente amanhã eu vou dar bom dia no grupo. Vou dar bom dia e pra tirar dúvida e tudo mais, mas a gente vai botar a plataforma no ar amanhã. E a gente fez uma coisa com a plataforma que é o seguinte: como todo produto, entre aspas, né, como toda venda, ela tem um valor, que enfim, a gente conseguiu botar um valor super baixo, mas ainda assim, se você não puder pagar o valor, tem lá um quadro de todos os valores que você pode pagar pela sua renda. Isso significa que, por exemplo, se você não está trabalhando, a assinatura da plataforma sai por R$3. R$3? 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 A gente ficou falando desse meme, a gente deu muita risada. R$3. R$3. E assim, a gente não colocou gratuito por 2 razões. Por 2 razões que eu preciso explicar. Por 2 razões. A primeira, porque a gente acredita de verdade que nem que você pague R$1, esse movimento de pagar por algo te coloca num lugar de dignidade como cliente, por exemplo, do tipo, tô pagando, né? Uma coisa meio Lady Kate, assim, pra quem lembra. E a segunda coisa é que tinha até um jeito, enfim, da gente tentar fazer gratuito, que era um rolê técnico grande, mas a plataforma também cobra essa taxinha mínima de quem entra lá. Então, isso significa dizer que pra quem não pode pagar, vai pagar, enfim, né, quem tá sem trabalhar, vai pagar os R$3, e é isso. E é o custo, aquele mínimo da plataforma, né? Não vem nada pra gente. Então, depois se você ganha até 2 salários mínimos, a assinatura sai por R$4,90, e daí a gente fez uma escala por algumas razões também. Porque a acessibilidade pra gente, a acessibilidade financeira é um valor pra gente. Isso não é só cobrar barato, isso é acessibilizar com equidade, porque quem ganha mais de 10 salários mínimos, você pode falar, a pessoa pode estar endividada. Ok, mas como um parâmetro, é mais fácil, entre aspas, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos poder pagar R$49,90 do que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. Então, se a gente pode proporcionalizar, a gente quer fazer. Aí você fala assim, mas eu vou ter que mandar comprovante de renda? Eu vou ter que mandar meu contra-cheque, Marlene? Meu olerite? Não. E aí você fala, mas não vai auditar? Não. Se você ganhar 10 salários mínimos, entrar lá e fizer a assinatura de R$3, você vai pagar R$3. Mas você precisa se perguntar o que isso diz sobre você. Você precisa se perguntar qual é a informação que tem nessa ação sobre você. Então, em que momento a gente começa a romper esse lugar, infelizmente, do brasileiro, do latino, de alguma maneira, mas do brasileiro, de querer levar vantagem em tudo, de querer, sabe, dar o jeitinho, de se eu posso levar alguma vantagem aqui, eu vou fazer, né? Então, a gente montou a precificação desse jeito. Pode ser um tiro no pé? Pode, mas a gente está disposta a tentar, né? E vamos ver aí o que acontece. A gente quer depois disponibilizar vale presente, depois a gente quer disponibilizar, puxa vida, eu posso pagar R$49,90, mas eu também posso pagar R$49,90 para outra mulher, eu quero patrocinar uma mulher, ou eu posso patrocinar uma pessoa do serviço social tal, e eu vou financiar o estudo de gênero para X mulheres que ganham até 2 salários mínimos. Então, olha, tá aqui, e aí a gente quer montar uma coisa, enfim, mas desse jeito. Então o grupo vai estar aberto. Isso eu tive que anotar, que senão a Dini, ó, briga comigo. A plataforma vai estar aberta, o grupo vai estar aberto, a plataforma abre amanhã tem mais uma live. Você quer falar alguma coisa? Não, você tá contando. Tô contando. E amanhã tem mais uma live, que é a nossa última, e o título é Meu Feminismo Branco Não É Suficiente. Então, o seu feminismo branco é suficiente? Não. Tá longe de ser. Então a gente quer falar um pouco sobre o nosso feminismo branco não ser suficiente, sobre montar uma escola não ser suficiente e sobre todas as outras coisas que a gente precisa fazer
todos os dias da nossa vida, com atenção ao nosso autocuidado, entendendo esse lugar da ajuda, porque se alguém se recusa a aprender e se alguém ainda assim decide perpetuar o lugar do preconceito, essa pessoa vai se entender com ela, com a vida, com a providência divina, se você acreditar. Eu não posso falar, agora vai, que funcionou pra mim, vai funcionar pra você também, vai fazer. É meio xarope isso. Não vai acontecer. Toma esse xarope que é ótimo. Exatamente, que é ótimo. Né? Então, não necessariamente o que funciona pra mim funciona pra Jay e, enfim, vice-versa. Então, amanhã, meu feminismo branco não é suficiente. Pessoal que tava no IPFEM, Davidson, volta amanhã, cara! Ai, minha... Beijo, voltem amanhã. Voltem todos, gente. Voltem todos, pessoal da Um grande Feminologia. beijo, obrigada. Beijo, beijo. Beijo.